Boa noite para todos, encarnados e desencarnados, e os amigos que nos vêm de casa. Vamos dar mais um início, uma noite de estudo aqui na nossa casa, Ordem Espírita de Sicília, lendo o livro Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Pão Nosso. Contempla mais longe, porque com a mesma medida que medirdes também vos medirão. Jesus, Lucas 6,38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentando as focas. Para os selvagens da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para os sábios, este mundo é os círculos celestiais que os rodeiam, são pequeninos departamentos do universo. Transfere observação para o teu campo da experiência diária e não ouvide que a situação externa são retratada em teus planos interiores, segundo o material de reflexão que lhe acolhes a consciência. Se perseverares na cólera, toda a força em torno lhe parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotará desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se habituaste a perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Repetirás na zona superior ou inferior, torturado ou tranquila, em que colocas a tua própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que evoca. Se detém no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons, matizes e, se fixado no trabalho, encontrará 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te obriga será sempre em tua aparição aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, sendo assim, mais uma vez, vamos agradecer ao Pai de infinita bondade, agradecer a Jesus e os amigos espirituais aqui da nossa casa, que nos ampara no nosso serviço aqui da Casa Ordem Espírita de Sicília, essa Casa Azul que nos acolhe. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde e noite, estudando, aprendendo, praticando o caminho do Senhor Jesus. E pedimos para nós, para os outros, os encarnados e desencarnados, que estão nesse momento atormentados, com alguma dificuldade, que eles sejam parados, Senhor Jesus. Que ele encontre o caminho da paz, o caminho da fé e o caminho da esperança. Sendo assim, muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Agora, com a palavra, meu amigo Paulo Goulart, aprimoramento íntimo. Aprimoramento íntimo. Bem, companheiros e companheiras, que a paz do meio nazareno, do Mestre amado Jesus, nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Obrigado pela oportunidade e recebam um abraço do Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista, que é a casa na qual nós militamos. E adorei aqui o tema, muito bom para reflexão, para que nós possamos ventilar mais uma vez o Evangelho no nosso dia a dia. O tema é bem convidativo, no aprimoramento íntimo. Ele foi totalmente extraído, todo o trabalho, de uma página em que nós vamos passear um pouco
principalmente pela parte que nós chamamos de parte bíblica, né? Que é interessante, porque nós vamos falar de um versículo, o capítulo, na verdade, é o capítulo 24, né? O versículo 46 do capítulo 24 de Mateus, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele servo, a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está numa parte, quando a gente pesquisa a Bíblia, está numa parte intitulada servo vigilante e servo negligente. Nesse pedaço, que aí já está no final do capítulo 24, na verdade, porque vem logo assim, o versículo 46 já está no finalzinho, né? Então, esse pedaço aqui, né, que está na parte intitulada servo vigilante e servo negligente, Jesus, dentro de uma síntese, assim que a gente pode dizer, fantástica, ele consegue apresentar os mais variados temas e assuntos dentro, não é diminuindo os outros capítulos, mas no capítulo 24, ele apresenta uma síntese assim, com uma variedade muito grande. E eu botei aqui, são variados temas, tendo como conclusão este alerta para todos nós. Ou seja, a vigilância, que aí é o convite do Cristo para todos nós. Porque logo em seguida encerra o capítulo 24, né? Pois não sabemos quando há de vir o Senhor. E nós observamos que em muitos momentos, nós observamos detectamos essa repetitividade do alerta, dessa vigilância que nós temos que ter. Deixa eu ler de novo o versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, vigilante, atento, prestativo. E aí, nesse caso aqui, nós vamos observar que Emmanuel, na sua exegese maravilhosa, na psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, ele nos diz assim: suspiramos, aí já é o comentário do próprio Emmanuel, suspiramos por burilamento pessoal. Todo mundo, né, quer uma coisa de melhoria, né? Entretanto, para atingi-lo, é necessário não esquecer as disciplinas que antecedem a formação. Então, em tudo que nós pretendemos trabalhar, temos que ter, de uma certa forma, uma regra, um esquema, um caminho. E cita Emmanuel, diante disso, temos que lembrar sempre que a essência da educação está na diretriz de vida superior que vamos adotar para nós mesmos. Daí a importância de cultivar o hábito. E nós colocamos aqui uma observação interessante, porque esse comentário feito por Emmanuel, nós vamos encontrar com os mais variados companheiros e trabalhadores da codificação, da doutrina, que compõe a literatura espírita. Por isso, até coloquei, né? Não vou citar nomes, não, mas por isso, alguns amigos espirituais dizem que educar é mudar hábitos. E aí nós começamos a observar que tem a realidade nisso aí, né? Nós temos determinados costumes, conceitos e hábitos, muitas das vezes culturais, que têm, né, foram impregnados do berço até agora. E tem aqueles que nós trazemos lá de trás, resquícios de um passado em que transgredimos as leis de Deus, e aí nos encontramos aqui de novo, num corpo, né? Numa nova etapa, numa nova oportunidade, e nós detectamos que aí, volta e meia, numa determinada situação, a cena de um filme, uma música, uma notícia, uma situação qualquer, lá estamos nós, diante daquele tropeço, ou daquela iniciativa, ou daquela lembrança. E aí, muitas das vezes, não é nenhuma coisa planejada. Quando nos damos por si, né, realizamos. Então, isso aí é a grande lamentação, né, para quem trabalha com atendimento fraterno,
Mas eu não tinha intenção, de repente, é o impulso. É o homem velho que carregamos dentro de nós. E a colocação de Emmanuel, eu fui muito feliz, porque ele fala da essência. Diante disso, temos que lembrar sempre que a essência da educação está nas diretrizes da vida superior. Aí sim que vamos adotar para nós mesmos, cultivando hábitos, novos hábitos, corrigindo. Então, é o homem velho que ainda está aqui dentro, e que, por um motivo qualquer, nós vamos observar que ele vem à tona, vem lá do fundo, quando a gente trabalhava mais com mocidade, né? A gente usava muitos termos, né? Então, é lá do fundo do baú, aquilo vem lá de dentro e daqui a pouco se manifesta. E nós detectamos que aí entra essa importância. Educar é mudar a ação. O CERJ, através da área de ações estratégicas, o ano passado, então, foi um intensivão, foi o ano inteiro de treinamentos e cursos para diretores, para administradores das casas espíritas. Então, quer dizer, e está lá, se alguém quiser, vai lá, CERJ, vai no playlist, lá que está lá todos eles, né? E também ligado ao material, esse tem a ver comigo, né? Material histórico, conservação, manutenção de material, atas, documentos antigos, tudo isso é importante. Aí observamos que a fidelidade, o que é, na verdade, a dica de Emmanuel no item 1 e 2. Ele fala em fidelidade e fazer melhor. Então, dentro desse contexto, nós começamos a observar que já é uma boa dica para 2022. E é interessante que agora, no início do ano, boa parte das casas que eu tenho conhecimento estão na fase da manutenção. Todo mundo pintando, raspando, tirando o trabalho para manter a casa direitinha por mais um ano. E ali a gente vê a dedicação dos companheiros, o carinho, né? Em casas que eu estou visitando, e a gente observa, né, a pintura, os cuidados, né, negócio de calha, quem estava falando agora um pouco antes, né, limpar as calhas, principalmente com chuva, entope, transborda, aquela coisa toda, aí você, tudo feito com cuidado, com atenção, sem pressa, e separando um horário para aquilo. Aí entra a fidelidade que nós estamos falando. No terceiro item, nós observamos aqui a colocação de Emmanuel, né, que ele diz assim: importante auxiliar a outrem sem expectativa da recompensa. Vai fazer alguma coisa? Seja auxiliar a nível de trabalho, seja na parte da assistência social que está na casa, seja de uma atividade qualquer que seja, vai realizar em casa, no trabalho, em qualquer ambiente, né? E às vezes nós detectamos que na rua também, para quem pega a van, quem pega a condução, muitas das vezes você tem que auxiliar, principalmente em algumas conduções, o degrau é alto, né? E a pessoa não consegue. Então, em qualquer coisa simples, não são coisas grandes não, coisas simples. Então, que auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa. E, claro, no comentário não poderíamos fugir. Aí entra o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Para quem quiser ter uma ideia sobre essa coisa do auxiliar o outro, do trabalho, né, em si, do dia a dia, nós vamos observar aqui que, olha só, são 11 temas, aí é para pesquisa, pode passar trabalho para cada? Vai ser ótimo, né? Para cada. São 11 temas distribuídos em 20 itens. Isso aí é maravilhoso. E o maior deles, né, no caso aqui, é a beneficência. O que é beneficência? O que é caridade? O que é, na verdade, como diz Emmanuel no item 3, o que é auxiliar o outro? Dentro dessa visão espírita, que vai além da parte da moeda que você tira do bolso para ajudar. O que é isso, na verdade? Então, são 11 temas, aí para conferir, tá? Ah, eu acho que eu me confundi aqui, hein? Tem tirado, tirem a dúvida. 11, capítulo 13. 11 temas distribuídos em 20 itens, para vocês conferirem aí. Deem uma olhada no beneficência, e aí nós vamos entender
a riqueza que é, na verdade, essa temática, né? No quarto item, Emmanuel fala de aperfeiçoar. Esse aqui é maravilhoso. Só esse aqui já daria uma palestra, né? O quarto item, quarta dica, como a gente costuma dizer, de Emmanuel, de aperfeiçoar as palavras que nos escapam da boca. Olha, quando eu li isso aqui, eu me lembro, eu estava anotando, né, os itens, e eu sempre boto um comentário. Eu fiquei pensando, falei, mas eu viajei. Sabe o que é você viajar? Eu lembrei de tantas coisas, eu fiquei assim, puxa vida, né? Coisas boas e coisas, infelizmente, desagradáveis ou desnecessárias. Então, eu vou cometer aqui no comentário. Meus amigos, o problema, muitas vezes, não está no que se fala, mas como você fala. Várias situações difíceis que já ocorreram, se você pegasse o que foi dito e colocasse no papel, e alguém lesse, alguém dizer, puxa, isso tudo por causa disso aqui, está no papel. Não tem, né? Então a gente observa que o problema não é o que se fala, é como se fala, é a entonação, o jeito que aquela palavra foi dirigida naquela hora, a carga que ela apresentou na hora que foi emitida, na hora que saiu lá do emissor para o receptor, a carga que ela carregou. E aí entra a entonação, que pode. Tem dois itens aí. A entonação pode ser de exaltação, anima. Vai, você vai conseguir, você é bom, você é bom. Você, aquela coisa, né? Você é bom, né? Só tem diretoria aqui. Aí o que acontece? Ou que humilha, que entristece. A palavra que foi carregada de um certo deboche, de uma certa... Então, a gente observa, olha, é dica de Emmanuel, não sou eu não, tá? Se alguém não concordar aí, vai reclamar com ele, olha só. De aperfeiçoar as palavras que nos escapam da boca. Então, é interessante isso aqui. O ideal, não estou querendo, como dizem no dito popular, né? Não estou querendo ensinar o padre a rezar a missa, não é isso. Mas o ideal é pensar primeiro. Quantas das vezes nós detectamos coisas que o companheiro não pensou? Então, eu me refiro também a palavra, não só, né? Eu me refiro tanto à palavra falada, como também à palavra escrita. Interessante isso aí. E nós detectamos recentemente um probleminha. Alguém leu alguma coisa e se manifestou escrevendo o que passou pela cabeça, causando tristeza, constrangimento. E aí a gente, puxa vida, antes tivesse ficado calado. Depois, a desculpa é até válida. Puxa, na hora eu não pensei. A desculpa é até válida. Mas olha só, meu irmão, aí você vai cheio de jogo de cintura, né? Da próxima vez, vai no particular. Né? Então, essa coisa do escrito não é novidade não, tá ok? Essa quarta dica de Emmanuel é super atual, né? O cuidado, aperfeiçoar as palavras que escapam da boca. Não é só da boca não, vou ampliando, na escrita também. Antigamente tínhamos as cartas. Quantas vezes, eu posso falar com muita liberdade, que estamos ligados ao movimento espírita há um bom tempo, quantos probleminhas tivemos. Como é que eu vou dizer agora? Não pelo que estava escrito, mas pelo estado de espírito de quem leu o que estava escrito. Se a pessoa não está legal, está desequilibrada, ela interpreta o que está escrito de um jeito e causou uma situação delicada e que tivemos que pessoalmente resolver. Ligar, só estou indo aí agora, ir lá e conversar, e não foi pouco tempo não, para contornar uma interpretação complicada, difusa, porque a pessoa não estava legal. Antigamente era carta, tá? Agora vamos atualizar? Hoje é o WhatsApp.
Mas como nós encontramos, a pessoa escreve um negócio, ainda bota um RS depois, é riso, né? É kkk o riso. Mas aí, quem está lendo, eu acompanho isso, né? Então a gente observa, mais uma vez, olha só, vou repetir a quarta dica de Emmanuel, de aperfeiçoar as palavras no que nos escapam da boca, ou das mãos, através da escrita, ou do zap, da tecnologia, seja lá o que for. Então, às vezes é melhor não escrever nada, sabe? Então, vai escrever, escreva alguma coisa edificante. Então, também é uma... Hoje, eu botei hoje o WhatsApp, né? Aí a pessoa vai até contornar, aí saiu do grupo, ficou aborrecido, aí brigou, e o outro... Aí é pressa, porque é da pessoa. Todo mundo leu e entendeu uma coisa, aquela pessoa entendeu outra e detonou toda uma situação constrangedora, né? Quinta dica, e o tempo está passando, olha lá. Ó, eu falei que seria hoje não é uma palestra não, hein? Hoje é um treinamento de trabalhadores de cada espírito, um mini treinamento, né? Tanto que eu vou usar isso aqui, já estou me programando para usar isso aqui, eu gostei muito da página. Quinta dica de Emmanuel, esse nosso grande exegeta, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensa. Aí está pedindo demais, né? A nossa companheira ali, o outro governo, pô, pai, aí está querendo demais, né? Porque você sabe o que ele fez? Olha, a palavra não foi eu que coloquei, a palavra não é minha. Ele colocou assim, incondicionalmente, né? Sem condição. Não adianta, não importa. Então tem que quaisquer a ofensa. Aí nós lembramos, claro, não poderíamos pedir de novo a nossa grande bússola, o nosso grande mapa que nos mostra o caminho para uma vida melhor e para sermos felizes. De novo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, capítulo 12, amai os vossos inimigos, são 6 temas distribuídos em 16 itens. E nós observamos ali entender, perdoar e compreender, e todo um conjunto de situações que nós observamos que não é novidade, porque naquele momento crítico em que os discípulos, diante das características da prece da época, porque eram preces longas, eles ficavam declamando aquilo 1, 2, 3, 4 horas. Mestre, ensina-nos a orar. E bacana isso, né? Bacana. E aí nós observamos que nessa síntese maravilhosa que o Cristo nos apresenta em Mateus capítulo 6, de 9 a 13, ele nos dá o ponto que fala da desculpa, do perdão. Perdoai as nossas ofensas. Eu já ia citar, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, a colocação é muito real, porque se o outro tropeçou, se o outro se equivocou, se o outro errou, e se eu tivesse no lugar dele? E pronto, já está querendo demais, né? Nós observamos. Essa é uma linha filosófica que a doutrina espírita apresenta, que é justamente para isso. É para pensarmos. Será que eu teria feito igual? Ou teria feito pior? Isso aqui é entre nós, né? Ou teria feito pior? Então, observamos que quando se diz assim, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, está dentro de uma compreensão, de uma empatia. Por que ele fez aquilo? O que o levou? Não estamos aqui dentro de uma visão por cima. Não, nem num papo de tati-bitati, mas é uma coisa de profundidade. O que será? O que o levou? Se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa? Ou será que até faria pior? Ou será como eu reagiria dentro de uma agressão? A colocação do perdão, ela é tão profunda que ela fica incrustada, cristalizada, a tal ponto de passar para as gerações seguintes.
Aí nós observamos que por falta de desculpa é que existe a obsessão. O que é obsessão? É um companheiro que fica atrás do outro, com ideia de vingança, perseguindo, porque ele não desculpou. Ele não Perdoa. perdoou. A partir do momento em que ele perdoa, ele se liberta. Mas enquanto ele não entender a questão do perdão, ele vai continuar. E, pasmem, durante as vezes, 2, 3, nós temos na literatura espírita casos que não foi na reencarnação seguinte. Foram várias reencarnações até que o indivíduo conseguisse eliminar, né, de destruir aquilo que ele tinha nele para construir um homem novo. E muitas das vezes nós observamos que através de duras penas, porque estava de tal forma cristalizado, né? Aí nós temos um livro na literatura que alguém, parece que eu estou lendo o pensamento, dá uma dica de livro aí, Dramas da Obsessão. No livro Dramas da Obsessão, nós vamos observar um móvel de vingança da família Abuabe, do seu Abuabe, que já estava perdurando 400 anos. Aí eu que absurdo, 400 anos é muita coisa? Nada. 400 anos em relação ao tempo, à espiritualidade, ao estalar de dedos. Então nós começamos a observar, e que dificuldade foi. Alguns já tinham, né? Mas que dificuldade de trabalhar, de transformar aquele companheiro. Ele estava tão cristalizado naquela ideia de vingança, que na época ele era judeu, foi perseguido, quando era na época da Inquisição. Eu estou falando de Inquisição. Que ele ainda mantinha, quando ele era visto pelos médiuns videntes durante a reunião, ele era visto com a roupa do século XVI, aquelas roupas, a calça muito apertada até aqui, calça balô, com aquelas características da época, né? E com as marcas das torturas, os ferimentos, ele ainda carregava no seu perispírito as marcas das torturas que ele passou. Então a gente observa o perigo de carrear isso aí. Claro que foi um trabalho, né, gigantesco. E ali, então fica aí. O livro Drama da Obsessão, como dica, para poder entender, né? Para casa, né? É a primeira história, tá? O livro tem 2 histórias. A primeira história é da família Abuabe, a segunda história é uma homenagem à mulher, muito interessante, e vale a pena ler também. Então nós começamos a observar essas dicas. Ah, 6ª dica, aqui é que eu botei aqui. 6ª dica de Emmanuel, para nós trabalharmos no 2022. Muito interessante, né? A 6ª dica de Emmanuel diz que de buscar a boa parte das situações e das pessoas, esquecendo tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra, se encaixa de uma forma diferenciada da 5ª, que é do desculpar, do perdão. E nós começamos a observar aqui, né, a colocação da lembrança. Né? Então, não, já perdoei, já desculpei. Né? Então, aí nós sabemos que, na realidade, perdoar não é esquecer. Né? Como eu estou falando, perdoar é esquecer. Que você vai lembrar. Lembrar você vai sempre. Né? Porque é um registro. Mas o interessante, citam os amigos espirituais, ao lembrar, não desenvolver mal-estar, ojeriza, vibrações negativas em relação àquele a quem você acabou de lembrar. Então, lembrar, você vai lembrar. Ah, eu já perdoei, tá ok. E aí a gente observa, dentro de sobre o esquecimento. Muito interessante, eu lembro sempre de atividades que nós já tivemos em várias casas, e ali, certa feita, eu falei sobre o perdão, né, o esquecimento, né? E quando chegou no final, a companheira falou isso, né? Aí, e ela citando, não, eu já perdoei, eu gostei da sua palestra. Eu falei, obrigado. Gostou, tá bom, né? Mas eu já perdoei. Falei, que bom, parabéns. Mas quando eu lembro, aí
Ela desejou tudo de mal. Sabe aquela coisa assim? Quando eu lembro, parece que foi ontem. E começou, mas Deus é pai. Aqui se faz, aqui se paga. Aí eu falei, não entendeu nada, não perdoa nada. E nós ficamos ali conversando, eu falei, mas quando eu tentava falar, aí ela assim, entendeu? Não, mas Deus é pai. Aí eu falei, olha, tá bom, minha irmã. Aí eu tive que concluir a conversa, né? Porque já tínhamos terminado e eu falei, que Deus nos abençoe. Foi o que eu consegui dizer para ela, deu até uma dinheiro, porque foi interessante, né? E nós somos assim, muitas das vezes. Nós lemos o Evangelho, fazemos palestra, participamos de atividades e muitas das vezes, em determinados momentos, nós ainda temos aquele resquício de um passado em que transgredimos as leis de Deus, ou de uma lembrança que nos entristece, e aquilo vem do fundo do baú, eu adoro esse termo, que aí é complicado, né? E aí, mas tem um comentário aqui ainda, da sexta dica de Emmanuel. Como todos nós estamos numa caminhada em busca da evolução, apresentamos naturalmente os dois extremos, e precisamos trabalhar isso em nossos relacionamentos. Todos nós temos uma parte boa e temos alguma coisa que ainda não conseguimos vencer. Então, é aquela coisa, né? Certa feita, uma companheira falando de ser espírita ou não, e ela colocou com muita ênfase, né? Porque que eu não me considero espírita. Eu falei, não, você é espírita sim. Não, o quê? Não, você é espírita sim. Mas, olha só, está lá no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Realmente, se a frase terminasse aí, ninguém é espírita. Está todo mundo aqui com tropeço na vida. Mas aí os amigos espirituais, por caridade, né, por nós aqui, e eles continuaram a frase, né? E pelo esforço que emprega contra as más inclinações. Então, minha irmã, se você for esperar ser perfeita para ser espírita, olha, se alguém for esperar ser perfeito para ser espírita, as casas espíritas vão ficar vazias. Porque todo mundo aqui, levando-se em conta o mundo de expiação e de provas, todo mundo aqui tem alguma coisa a resgatar, a aprender, a se desfazer. E lembra também um companheiro nosso, serviço, que ele gostava muito dos livros do Chico Xavier, e começou a ler, e falava, bacana. Aí, você é espírita, né, Paulo? Eu falei, ai, meu Deus do céu, vai começar de novo, porque não vai entender, né? Não, é porque eu estou lendo os livros aí do Chico Xavier, né? É espírita, né? Eu falei, é espírita. E aí a gente fica meio preparado assim, né? Eu estou gostando muito. Eu falei, que bacana, falou o nome lá de uns 3 ou 4 livros que ele já leu, e que memória boa, ele falou o nome do livro e teceu o conteúdo. Aí eu falei, mas você frequenta alguma casa? Está frequentando alguma casa diante dessa tua empolgação pelos livros do Chico? E ele ficou meio assim, e parou, né? Aquela característica de olhar para um lado e olhar para o outro, para ver se não tinha ninguém por perto. Aí ele falou assim, não sei o que é, eu não frequento nenhuma casa ainda. É porque eu ainda gosto de umas coisas. E aí, sabe como é que é, né? Aí eu falei, na hora eu parei assim, mas foi uma coisa muito rápida. Aí eu falei assim, não, mas aí é que você tem que frequentar. Porque você frequentando uma casa espírita, você vai encontrar forças, orientações. E os amigos espirituais vão ter uma maior possibilidade de amparo, de orientação, de assistência, né? Agora, aí eu repeti aquilo que eu acabei de dizer agora. Agora, se você for esperar ser perfeito para frequentar uma casa espírita, não faça isso. Vai ficar difícil. Nós observamos daqui, todos nós temos esses dois parâmetros que eu coloquei aqui, esses dois extremos. Temos muitas coisas boas, louváveis e dignas de bater palma, mas também ainda temos os nossos tropeços, o homem velho, a coisa nossa, de resquício de um passado que nós ainda não conseguimos vencer e que estamos aqui. E pelo esforço, lembra da frase? E pelo esforço que emprega contra as más inclinações. Esse é o trabalho. Eu estou com vontade de 2 pontos. Não precisa falar não, tá? Calma. Ninguém precisa falar não. Tá todo mundo aí.
Isso que eu estou com vontade é legal? Tem pim para pintar. Pim, pim, pim. Segundo, né? Isso que eu estou com vontade vai prejudicar alguém ou alguma instituição? Tempo tem. Isso que, para fechar, isso que eu estou pensando em fazer. Se fizessem comigo, eu ficaria satisfeito? Ah, não. Se fizessem comigo, eu ia ficar muito invocado. Isso. O outro também. Percebeu? O nome disso é noção básica de justiça. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Na verdade, é conhecida como se tivesse sido dita por Jesus. Mas, na verdade, todos os grandes segmentos religiosos, que datam de até mais de 2.000 anos, mais de 4.000 anos, tem essa frase. É uma frase universal, tá? Então, não estou desmerecendo a colocação do Cristo. Nós a conhecemos pelo Evangelho, mas ela é conhecida em religiões e segmentos orientais de todo o planeta Terra. Então, é muito interessante essa dica de Emmanuel. 7ª dica, tá chegando lá, né? A dica aqui, dica. De procurar, olha, essa é mais fácil. Vai aliviar um pouquinho, não vou cobrar muito, não. 7ª dica de Emmanuel. De procurar o bem com a disposição de realizá-lo. Está livre. Qual é o meu potencial? O que eu posso fazer? O que eu sei fazer? Qual é a minha disponibilidade? Então, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo. O comentário que eu coloquei. Paulo de Tarso. Eu gosto muito das cartas de Paulo, todo mundo sabe disso. E eu uso muito as colocações de Paulo. Nas suas cartas, são 14. Tá bom? Depois vai lá conferir, né? Eu acho que eu errei aqui na conta. Tá? Fazer o pessoal trabalhar um pouquinho. Vai lá conferir se são 14 cartas, né? Para não desperdiçarmos, ele diz, né? Para não desperdiçarmos das oportunidades que nos surgem. Ele é prolixo, ele é repetitivo em todas as cartas. Não surgiu uma oportunidade, abrace essa oportunidade e faça o seu melhor. Foram os 2 primeiros itens que nós vimos hoje, né? Então, as oportunidades que nos surgem de fazer o bem, nas suas mais variadas formas. Aí entram 3 aspectos. Na ação, é o trabalho em si, é varrer o quintal, é pintar lá, estava, o dia que fizeram a reforma aqui, estava o pessoal pintando aqui, tinha gente aqui em cima pintando, gente lá fora pintando, todo mundo pintava na ação. Na palavra, já falamos também, vai emitir uma mensagem, né? Que seja uma mensagem edificante. E hoje eu fiz esse exemplo, né? Eu tenho uma plantinha lá, eu tenho muitas, né? Eu tenho 5 flores no quintal. Então eu fotografei uma plantinha que estava lá com flor, quem é do grupo viu, eu postei no grupo. E botei lá, bom dia. Então eu tiro foto das minhas flores. E estou criando seguidores. Tá igual a internet, estou criando seguidores. Paulo, todo dia agora estou fazendo aquilo que você faz. Eu falo, ótimo. Tire a foto da florzinha lá do seu quintal, da calçada, e mande assim, coloca lá, que dá para escrever, né? Era, bom dia. Abriu agora. Ai, que bonitinho. Você começa o bom dia, né? Então, nós podemos participar do bem na ação, no trabalho, privação, seja o que for. Na palavra ou no pensamento. Tem gente que participa através do pensamento, pelo mecanismo da oração, ampliando, ajudando, né? E participando. Tem gente que faz aí a oração das 18 horas, das 20 horas. Tem gente que faz a oração das 23 horas pela parte, sabia? Sabia? Tem gente que todo dia, eu conheço um moço, todos os dias, às 23 horas, o relógio toca, ele para o que está fazendo e ele faz uma oração pela paz. Bacana, né? Então, existe isso. Aqui, nós estamos seguindo, na verdade, o que nos cita a 7ª dica de Emmanuel, aprimoramento íntimo. Ah, mas pode ser outro horário? Pode. Tem gente que faz das 21 horas. Agora, entre nós aqui, o valor aí não é a questão não é da hora. É do compromisso assumido com aquela tarefa. E aí tem gente que faz isso há muitos anos. Fui participar de um culto cristão no lar de um amigo nosso.
eles estavam completando 40 anos. Eu tenho até a lembrança, eles me deram a lembrança, eu participei. Então, há 40 anos que eles fazem o Evangelho no Lar. Ai, que bacana. Paulo, vamos fazer o Evangelho no Lar? Como está completando 40? E anotado. Então, aí estamos convidando alguns amigos. Você pode? Eu falei, posso. Aí eu fui lá, participei. Gente, deu para entender? Não importa o horário ou o dia da semana, a da fidelidade, do compromisso. E aqui, como diz Emmanuel, na sua 7ª dica, procurar o bem com a disposição de realizá-lo. Eu achei isso aqui muito legal. E a gente observa que todos nós estamos enquadrados dentro dessas oposições. E o tempo não para, né? Eu também já estou na 8ª dica aqui. 8ª dica de Emmanuel. Essa, no momento, eu vejo assim como uma das mais urgentes, diante do quadro que nós ainda estamos acompanhando, né? A 8ª dica, nunca desesperar. A gente sabe que é difícil e cada um sabe onde o calo dói, e a gente pode falar isso com muita liberdade, quando a gente lembra da época do retorno da mamãe, né? Então, você tem todo o conhecimento que eu disse lá na época, na aula do sepultamento, né? Realmente eu chorava muito. O conhecimento não anula o sentimento. Então, não desesperar, claro, não desesperar, mas a saudade, a lembrança. E como eu morava em cima, a mamãe morava embaixo, uma constância muito grande, né? Então, foi muito forte aquilo ali. E ali a gente compreendeu esse lado que você, de repente, percebe mais na pele quando está dentro do contexto. De repente, muitas das vezes, fazer uma palestra tranquilo, mas quando você está dentro do contexto, é que você observa, né? Então, comentário, outra vez. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Esse realmente era parceria todos os dias, né? É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele apresenta aí, ó, se eu errei na conta aqui é para conferir. Ele apresenta 19 temas distribuídos em 31 itens. Depois vai contar? Conta lá direitinho. 31 é fácil, porque vem escrito no livro, né? A 31 está lá numerado. Agora, vê se são 19 temas mesmo, né? Abordando o sofrimento nas mais variadas facetas. E realmente a gente começa. Aí nós entendemos quando as pessoas mandam uma mensagem para a gente colocar o nome na prece, para irradiação, né? E a dor, né? Olha, tá, puxa, difícil. E nesse momento que passamos da pandemia, sabemos de casos de famílias em que, da família inteira, só ficou uma pessoa encarnada, né? Os pais, os irmãos, todos foram. Então você imagine o carinho com que temos que olhar para essa pessoa, cuja família inteira retornou à pátria espiritual e que só tem ela agora. Imagine agora a dificuldade de um dia de finados, dia 2. Não tem como. Tu lembra, né? Natal. Né? E sabe, foi agora, e você para. Então, realmente, vale a pena. Vai da página, pelo menos dependendo da edição. A edição que eu tenho vai da página 97 a 126, é o maior capítulo que tem, e ali uma parte... Paulo, pode dar uma dica do capítulo 5? Tem muita coisa, como eu disse, são 19 temas, mas o item 3, Justiça das Aflições, eu acho que todo o capítulo é importante, mas ele é o que encabeça praticamente, porque é dele que nós vamos encontrar as variantes, né, dessa temática que é o sofrimento, que é uma característica nossa, né, de uma forma qualquer. Aí, ó, 9ª dica, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Então, pode ser o que for, o outro, né? O motorista de ônibus, seja lá, imagine assim, né?
a caixa do supermercado, eu estou procurando pegar situações assim, bem, né, distantes, né? Colega de trabalho não vale, né? Vizinho também não vale. Vizinho não vale. Vizinho é ao concurso. Aí você observa que... Aí, qualquer outra situação. Olha só, é nosso irmão e vamos ter lá, né? E estamos no mesmo barco, como dizem os amigos espirituais, que segundo a classificação, mundo de expiações e de provas, né? Estamos aí dentro desse contexto. Mundo de expiações e de provas, onde o mal predomina. Então, é característico, né? E estamos aqui para progredir. Agora, caminhando aqui para o último item, né, que eu achei interessante, a última dica de Emmanuel, que eu achei fora de série. Por último, agora eu juro que encerro, já encerrei mais 10 vezes, agora eu encerro agora, né? Mas é ótimo, eu adorei esse trabalho. Né? É forçoso lembrar, não tem como, temos que lembrar. É forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores, essa alavanca está em nós. É muito comum nós apontarmos o dedo e citarmos o outro, que o outro errou, o outro tropeçou. O outro se equivocou. O mundo está assim, porque aí o outro é outro. E nós esquecemos que, na verdade, o contexto está em nós. Né? Por isso que Kardec, encerrando o livro A Gênese, ele diz, tem uma colocação muito feliz, vós sois partícipes do universo. Allan Kardec, final do livro A Gênese. Nós começamos a observar essa colocação aqui, muito interessante, porque cabe a nós. Se o outro tropeçou, se o outro... E aí você para, mas não é que é verdade aquela colocação? E a gente detecta um amigo nosso citando uma colocação de quando ele morou em Curitiba, muitos anos, e ele fumava na época, né? Isso ele contou recentemente. E ele foi, pegou o maço de cigarro e jogou no chão. Né? O hábito daqui, né? Daí chegou lá, ele jogou, né? E ele disse que você mais muitos anos. E ele disse que a pessoa que vinha atrás pegou e botou no lixo. Ninguém falou nada com ele. Uma senhora que estava acompanhando a situação, né, chegou para ele e falou, olha, eu sou igual. Aí ele falou, mas ninguém falou nada. Não, mas aqui ninguém fala nada. Nós procuramos dar o exemplo. E até hoje, né, para quem conhece Curitiba, e até algumas capitais, algumas cidades brasileiras, que são exemplos, né? A praça, as flores, ninguém toca. É bacana, né? A flor linda lá, o pessoal olha, admira. Então, são coisas, nós estamos falando de educação. Educação dentro desse contexto, segundo os amigos espirituais, mudar hábitos. Então, é forçoso lembrar que essa alavanca dessa sustentação, desses hábitos enobrecedores, né, está em nós e somente vale se manejada por nós. Então não adianta querer que o outro faça, né? Porque aí seria seríamos marionetes, né? Não é esse o contexto. E no comentário eu botei uma colocação muito feliz. O tempo voa, né? Mas dá tempo de citar, não a página inteira, mas convidar os companheiros para lerem a página. Na abertura do livro Vinha de Luz, tem aí, na abertura do livro Vinha de Luz, Emmanuel solicita que façamos brilhar a nossa luz. É a abertura do livro, né? E logo em seguida, no capítulo 1, quem está usando esse livro, no capítulo 1, ele tem o capítulo 1 do livro Vinha de Luz. Quem lê, atenda. Gente, fora de série. Você leu a abertura do livro e leu o capítulo 1 do livro Vinha de Luz, você fica assim, nossa, quanto ensinamento, que maravilha, para uns
que puxão de orelha para outros. Aí a gente não sei em que situação você vai se encontrar. Se vai ficar feliz, legal, ou se vai... essa foi para mim. Essa página foi escrita para mim, né? E os livros, normalmente, se eu não me engano, foi em 1954 que o livro foi, né? E continua aqui. Em todo o Evangelho, somos convidados pelo Cristo a participarmos desse processo. Né? É interessante, em todos os momentos, o Evangelho é uma proposta, né? É um convite. Né? E que o Espiritismo, dentro do seu tríplice aspecto, nos conscientiza, através do esclarecimento, que o momento é agora. Sabemos da reencarnação, sabemos da ajuda dos amigos espirituais, sabemos de tudo que nos é trazido através da psicografia, da psicofonia, da literatura. Ótimo, mas o momento é agora. Então, sabemos que esse momento de transição, de transformação, como diz aí a musiquinha, né, depende de nós, e nós observamos que os amigos espirituais são repetitivos e prolixos. Então, diante do que acabamos de citar, se alguém que está nos ouvindo agora, presencial, vai, né, tiver alguma dúvida, a recomendação não é minha, não. A recomendação é de Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, numa de suas colocações que eu gosto muito, ele diz o seguinte: diante, ele chama de titubear, balançar, né? Pare, eleve o pensamento aos céus e peça ajuda a Maria. Todo mundo sabe que Bezerra era muito ligado a Maria. Né? Peça ajuda a Maria, peça ajuda aos amigos espirituais. E cita Bezerra de Menezes, que com certeza, antes de terminar a prece, a ajuda já estará se fazendo presente. Olha que bacana, né? Fica até arrepiado, né, Guilherme? A ajuda já estará se fazendo presente, porque, na verdade, Deus está sempre conosco. Nós é que muitas vezes não estamos com Ele. Que a paz do meigo nazareno nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecendo nosso amigo e irmão Paulo Goulart pelo estudo da noite de hoje, o aprimoramento íntimo. E, nesse momento, caminhando para o encerramento do nosso estudo, vamos dar algum recado aqui da nossa casa. Recado que sempre nos é presente no dia de sábado. A doação de sangue, doe sangue. Escuta a Rádio Rio de Janeiro, na internet ou no dial. E a prece das 11 horas, a corrente da prece das 11 horas. Se a pessoa não puder fazer 11 horas, como foi dito na palestra, que a pessoa reserve outro horário que prover a pessoa melhor para ela. Sendo assim, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, pedir ao amigo Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na nossa casinha azul, estudando, trabalhando. E que a gente sempre faça essa reflexão na nossa vida. O que estamos fazendo de bom? Estamos fazendo alguma coisa ruim? E o que nós estamos fazendo ruim, a gente procura melhorar. E o que a gente faz de bom, aprimorar, para que a gente encontre o caminho do irmão e mestre Jesus. Sendo assim, mais uma vez, obrigado por tudo, que assim seja, graças ao Pai. Damos por encerrado a nossa tarde e noite de estudo de hoje, que assim seja.